Mel, como é que eu consigo combater essa sensação de correria que eu fico o tempo todo? Gente, eu tinha muita dificuldade de combater essa sensação de correria e ao longo do tempo eu fui aprendendo cada vez mais a trabalhar a minha presença, cada vez mais a viver no momento presente e por isso eu resolvi gravar esse vídeo de hoje para dividir com vocês algumas coisas que eu faço para poder balancear a minha vida e o trabalho. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu comecei a empreender, gente, eu ficava doidinha. Vivi uma correria intensa, porque assim, quando a gente descobre aquilo que a gente ama fazer e a gente descobre que a gente pode fazer o que a gente quer, a gente não tem chefe, a gente faz tudo que a gente quer no nosso tempo, a gente descobre que a gente pode viver da nossa paixão e o nosso trabalho se mistura com a vida, né? Porque se antes existia o trabalho, existia a vida, né? Eu ia para o hospital, trabalhava o dia todo, quando eu saía do hospital, ali começava a minha vida. Hoje em dia não, a minha vida é misturada com o trabalho, mas essa mistura no começo foi bem difícil pelo seguinte, porque eu queria viver e respirar trabalho 24 horas por dia. Claro que eu ainda tenho muito disso, né? Eu não sou perfeita, mas eu aprendi muito a balancear isso com o tempo. Quando eu comecei, eu entrei numa correria muito doida de quero aprender tudo, quero vivenciar tudo, quero comprar todos os cursos, quero conhecer todo mundo. É uma coisa louca, você não consegue parar e eu quero ir para todos os eventos. Eu ainda tenho essa energia, né, de querer cada vez mais e mais aprender, aprimorar, melhorar o que eu faço para ajudar cada vez mais pessoas. Mas eu aprendi também que eu preciso balancear muito bem isso com a minha vida, porque senão eu acabo deixando de dar prioridade para o que é realmente prioridade, que eu já contei pra vocês, que a minha filha e a minha família é muito importante pra mim. Então, eu aprendi como é que eu faço pra dar prioridade pra Lulu, como é que eu faço pra dar prioridade pra Lucas, pra minha mãe, né, pra minha família. Então, tem algumas coisinhas que eu implemento na minha vida e eu quero muito dividir com vocês, pra que vocês, lá na frente, vocês não olhem pra trás e pensem, poxa, eu perdi alguns momentos tão importantes, eu perdi o momento, né, que minha filha foi cantar pela primeira vez na escola, eu perdi o momento que meu marido, sabe, fez uma declaração pra mim, eu não tava prestando muita atenção. Então, é muito importante a gente ficar atento para algumas coisinhas e como eu já vivi isso por um bom tempo, eu queria muito dividir isso com vocês. E a primeira coisa que eu implementei, gente, foi realmente ficar muito atento para minha presença. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal, já venho falando há muito tempo, mas é algo que às vezes, sem querer, a gente se desconecta, né, do agora. Então, tá presente para o que você está fazendo no momento é muito importante, isso faz muita diferença pra mim. Eu não sei se eu já contei pra vocês aqui no canal, mas eu já devo ter contado. Logo quando eu comecei a empreender, eu tentei administrar como é que era ficar em casa com Luísa e trabalhar. Então eu sentava no computador, trabalhava um pouco, depois eu brincava com ela um pouco, e aí Luísa dormia, tirava um nap, e aí eu trabalhava enquanto Luísa dormia, mas eu ficava naquela ansiedade, tipo, será que Luísa vai acordar? Será que vai dar tempo? Eu não podia fazer uma ligação ou entrar no Skype com alguém, porque Luísa podia acordar a qualquer momento. Então, meio que se misturava esse momento. Então, quando eu tava trabalhando, eu não dava presença real pra Luísa. Porque eu ficava pensando, trabalhando, pensando em Luísa. E quando eu tava com Luísa, eu ficava pensando, poxa, nas coisas que eu tinha que concluir. Então, quando eu conseguia organizar a minha agenda pra, no momento que eu tô com Luísa, eu vou dar tempo de qualidade pra Luísa. No momento que eu tô com trabalho, eu vou dar tempo de qualidade pro meu trabalho. No momento que eu tô com o Lucas, eu vou dar tempo de qualidade com o Lucas. No momento que eu tô com a minha família, eu vou dar tempo de qualidade com a minha família. Quando eu consegui cada vez mais focar nessa presença, isso mudou completamente a minha forma de viver e de encarar o trabalho. Por exemplo, eu e o Lucas, a gente trabalha muito junto. O Lucas me ajuda em todos os meus projetos. Mas tem momentos que a gente precisa ter o momento do casal. Então a gente tem que ter esse momento. Em diversos momentos da nossa vida, a gente já misturou as coisas e não é legal. Então a gente ficava falando de trabalho. Hoje em dia a gente não, esse é o momento pra gente. Esse momento pra gente é o cinema. Esse momento pra gente jantar junto. Esse momento pra gente ficar conversando na cama sobre outras coisas. E não ficar falando de trabalho. Então é importante a gente compreender esses momentos e não deixar as coisas se misturarem. Uma coisa, por exemplo, que eu implementei aqui em casa é o seguinte: quando a gente vai fazer uma refeição juntos, é um momento onde ninguém senta na mesa com celular, com nenhum aparelho, nem com assuntos relacionados ao trabalho. A gente senta na mesa juntos, a gente faz uma oração, todo mundo junto. Um dia sou eu, outro dia é Lucas, outro dia é minha mãe, outro dia é Luísa. O dia é Carol também que tá aqui, Marilton, o namorado dela. Então a gente senta todo mundo na mesa e a gente vai falar sobre o nosso dia, como é que foi o nosso dia, o que a gente fez, de assuntos que são comuns a todo mundo. Até porque Luísa não vai entender nada de trabalho. Luísa, desde pequenininha, ela nunca sentou na mesa com celular. O que eu vejo hoje de crianças que ficam só na mesa consumindo aquele alimento com o celular. Não é criticando quem faz isso, longe de mim, mas é falando que eu realmente fiz uma opção pra minha família da gente dar presença um pro outro. Então, se a gente tá sentado na mesa, vamos dar presença um pro outro, vamos sentar, vamos conversar, vamos interagir. Outra coisa que me ajuda muito a não ficar com essa sensação de correria
é a meditação. Eu já falei várias vezes pra vocês isso aqui no canal. Eu faço a meditação transcendental, mas eu gosto muito de meditação dirigida também. Então, às vezes eu ouço no aplicativo e às vezes eu jogo no YouTube mesmo e coloco meditação, Luiz e Rei. Eu boto a meditação que eu quero ouvir no momento e aí eu coloco e eu ouço. Eu boto 15 minutos de meditação sem ser dirigida, só de música. Mas eu faço muito a meditação transcendental, que é uma meditação que me ajuda muito, que é a meditação através do mantra. Eu já dividi com vocês. Quem quiser o vídeo onde eu falo sobre meditação para iniciantes, tem um vídeo aqui no canal. Ele é velhinho, mas muita gente gostou desse vídeo. Eu até inclusive quero gravar um novo para vocês, falando sobre meditação, né? Para poder atualizar, porque ele tá bem velhinho, mas assistam lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aí eu implementei a meditação justamente no horário de meio-dia, porque assim, a gente vem com aquela sensação de correria, tenho coisas para fazer o tempo todo, e aí depois do almoço é o momento onde eu dou um pause assim, é uma quebrada assim no meu dia, e aí eu medito, e aí eu meio que zero aqueles pensamentos, eu acalmo meus pensamentos, eu aquieto a minha mente, e aí eu entro com uma nova energia para fazer as coisas do turno da tarde. Eu já falei pra vocês que eu vou dividir minha rotina com vocês e eu vou em breve, é porque Luísa, semana passada, acabou de trocar de turno. Ela ia numa escola de manhã, a gente trocou ela de escola, ela tá em outra e agora ela estuda no turno da tarde. Então mudou toda a minha rotina. Eu meditava logo depois do almoço, agora eu medito um pouquinho mais tarde, mas eu continuo botando a meditação bem no meio do meu dia, que isso me ajuda a dar aquela quebrada no dia pra poder realmente aquietar meus pensamentos e ficar mais centrada e ficar mais presente para as coisas que eu tenho que fazer. Outra coisa que eu já dividi aqui no canal, mas que eu continuo fazendo e que me ajuda muito, que é bem interessante, é o seguinte: a gente não costuma parar pra gente analisar como é que a gente tá se sentindo durante o dia, como é que tá o nosso humor, quais são os pensamentos que estão passando pela nossa cabeça. A gente sai vivendo assim numa correria muito doida. Então, o que que eu faço? Eu coloquei um gatilho mental pra mim, que eu fiz um vídeo aqui que se chama O Xixi Poderoso. Assista esse vídeo, porque é muito legal. Ele também é meio velhinho, mas ele é muito legal. E tá aqui no canal, posso deixar aqui na caixinha embaixo pra vocês saberem também. E o que é o xixi poderoso meu? Toda vez que eu vou ao banheiro fazer xixi, eu aproveito pra checar como é que tá o meu humor. Então eu vou fazer xixi, é um gatilho mental pra mim. Como é que tá o meu humor naquele momento? Então, será que eu tô vivendo o dia de uma forma muito corrida? Será que eu tô muito ansiosa? Será que eu tô muito estressada? Como é que eu posso fazer pra resgatar e voltar ao meu estado natural? Então, naquele momento que eu tô fazendo xixi, é um gatilho mental para eu pensar, opa, é a hora de mudar. Se eu tô ansiosa, se eu tô agoniada para resolver muitas coisas ao mesmo tempo, o que é que eu posso fazer para mudar completamente meu humor? Então, aquele momento é o momento de eu reconhecer quais são os pensamentos que estão passando pela minha cabeça naquele exato momento e é aquele momento de mudar. Eu saio do banheiro com uma nova atitude, pensando, não, peraí, eu preciso dar esse break. Eu preciso fazer determinada coisa. Tanto que banheiro pra mim é um lugar onde eu sempre tenho ideias, as mais malucas possíveis. Eu tenho muitas ideias no banheiro, porque eu acho que eu já associei a essa parada, a esse break, tanto tomando banho quanto indo no banheiro fazer xixi. A outra coisa que eu quero dividir com vocês é um momento off do meu dia. Todos os dias eu tenho um momento off. Então eu preciso me desconectar do trabalho completamente pra eu ficar bem, pra eu ficar feliz, pra eu manter minha energia lá em cima. Então todos os dias eu tiro um momento off pra mim. Então eu vou correr, eu amo correr, ou eu vou correr, ou eu vou pra academia, ou eu vou fazer qualquer atividade pra mim, ou eu vou ao cinema, eu vou fazer alguma coisa que seja pra mim todos os dias, né? É um momento que eu tenho pra esvaziar minha mente. Então, por exemplo, hoje eu fui correr, aí eu coloco os podcasts que eu gosto, ou eu coloco a música que eu gosto, mas normalmente eu vou ouvindo podcast porque eu adoro, e eu coloco podcast, gente, completamente diferente. Divido no Instagram os podcasts que eu tô ouvindo, então quem quiser me seguir lá também, eu vou dividindo sempre o que eu tô ouvindo no momento, ou a música que eu tô ouvindo no momento. E é um momento que eu preciso. Antigamente eu pensava, poxa, principalmente quando eu tava muito atribulada de coisa, é aí que eu pensava, poxa, eu não posso hoje tirar esse momento off. Porque se eu tirar esse momento off, nessa uma hora que eu tô correndo, eu vou deixar de fazer XYZ. Só que depois eu comecei a observar que minha produtividade aumentava muito e que eu fazia muito mais do que XYZ, eu fazia muito mais que aquilo, porque eu conseguia dar aquela quebrada no meu dia e me desconectar e aumentar a minha energia e melhorar a minha criatividade e voltar mais renovada para o meu trabalho. Então, em alguns momentos a gente tem a sensação de que se a gente tirar aquele momentinho pra gente, a gente tá perdendo alguma coisa. Ah, eu não posso tirar um momento para tomar um banho de banheira, porque naquele momento eu poderia estar respondendo e-mails, naquele momento eu poderia estar gravando um vídeo, naquele momento sempre vai ter alguma coisa para preencher aquele momento. Mas se você começar a implementar isso na sua vida, você vai ver que
aquele momento, muito pelo contrário, vai trazer muito mais criatividade, muito mais produtividade e muito mais energia para sua vida, porque você tá ali cuidando de você, você tá ali cuidando do seu corpo. Para mim, né, por exemplo, que eu escolho fazer atividades ao ar livre, eu gosto de correr, eu gosto de fazer coisas onde eu faço exercício, onde eu movimente meu corpo, seja dançar, qualquer coisa, porque aquele momento ali é um boost assim para mim de energia, eu volto completamente renovada. Hoje, por exemplo, eu trabalhei muito e eu tenho muita coisa ainda pra fazer, mas eu falei, não, antes de gravar o vídeo eu vou dar a minha corrida, e eu fui, hoje eu corri 6 quilômetros, foi assim, maravilhoso, eu voltei super renovada, tomei um banho, me maquiei, tô aqui gravando o vídeo pra vocês, então eu fico muito feliz em dividir essas coisas assim, que realmente fazem com que eu consiga administrar bem a minha vida e o meu trabalho, para que eu não fique com aquela sensação de que a vida tá passando voando e que eu tô vivendo de uma maneira corrida, enlouquecida, como eu vejo vários empreendedores dividindo. E eu não acho que isso é a melhor forma de você viver e de você encarar o seu trabalho. Eu gosto muito de quebrar essa sensação de que a gente tem que ficar lutando, se acabando até a última gota pra gente conseguir fazer sucesso, pra gente conseguir empreender, pra gente conseguir conquistar aquilo que a gente quer. Eu não acredito que a melhor forma é essa. Eu acho que quanto mais balanço a gente tiver, mais a gente vai conseguir, né, atingir o que a gente quer, mas a gente vai conseguir ter sucesso, porque a gente vai deixar as coisas fluírem naturalmente. Não é a gente ficar parado, deixando a vida me levar, mas também não é a gente viver a vida de uma forma tão acirrada e tão tensa que a gente não consegue nem deixar as ideias fluírem. A gente não dá espaço para o universo ajudar a gente não dá espaço para criatividade. Então, eu acredito que a gente precisa realmente desse balanço. E a última dica é o seguinte, é importante a gente ter uma boa organização para que a gente consiga encaixar as coisas que a gente quer no nosso dia. Então, se a gente não tem uma boa organização, a gente fica com aquela sensação que tem um monte de coisa acontecendo que a gente não tá dando conta de nada. Quando a gente se organiza, a gente sabe, poxa, hoje eu preciso fazer A, B, C e D. Então, eu acabei de fazer A, B, C e D, eu consigo colocar tranquilamente o E e o F, que é meu banho de banheira, que é a minha corrida, que é a minha academia, porque eu sei que para esse dia foi isso que eu consegui fazer. Quando a gente não se organiza, a gente tem a sensação que tem tanta coisa pra gente fazer e que a gente não tá conseguindo dar conta de nada. Porque na verdade a gente tá deixando tudo muito solto. Então a gente realmente não consegue incluir nada de diferente. Quando a gente consegue se organizar, a gente consegue flexibilizar. Olha, entre esse horário e esse eu vou fazer tal coisa, mas eu sei que logo depois eu vou gravar meus vídeos, eu vou editar meu vídeo no canal e eu vou responder os e-mails. Então, quanto mais a gente se organiza, mais a gente tem controle do nosso tempo, mais a gente consegue flexibilizar pra gente fazer as coisas que a gente gosta também, mas a gente consegue incluir coisas no nosso dia. Porque senão a gente fica deixando a vida nos levar, a gente entra no Facebook, a gente entra no YouTube e fica lá zapeando coisas de uma forma totalmente sem controle. Não que não seja legal fazer isso também, eu tenho alguns momentos que eu faço isso, mas durante o meu dia eu preciso me organizar para eu ser produtiva e para fazer as coisas que realmente importam. Senão eu perco tempo em coisas que são completamente desnecessárias. O que é importante é você entender que quem controla a sua agenda, a sua vida e o seu dia é você e não o outro. Se você deixa as coisas soltas, as pessoas começam a te pedir coisas. E aí você não tem controle nenhum, você vai responder no que as pessoas querem. Você tem que ter o controle da sua vida, você tem que priorizar o que é realmente importante para você, o que é importante para mim naquele momento, o que é que eu posso dizer sim, o que é que eu tenho que dizer não para priorizar o que realmente importa, que é o tempo de qualidade com a minha filha. Então, quando você consegue se organizar muito bem, você vai ver como tudo flui de maneira muito mais tranquila e você fica muito menos ansioso, tá bom? Então essas são minhas dicas de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de dar um joinha, de compartilhar com outras pessoas também e de se inscreverem aqui no canal, tá bom? Um beijo muito grande, meus amores, e até semana que vem.